Saudações a todos. Estamos aqui na Arquivo Urbana, fazendo a primeira, olha, tá nascendo, tá indo para hoje vai para incubadora ainda, hein? Nascendo Entre Vozes. Na época da pandemia, eu fiz toda uma série lá no TV Xamanismo, não é? Dei aquela parada, depois quando a coisa arrefeceu na pandemia, e agora fui estimulado aí por alguns amigos a pedidos a voltar a fazer alguns podcasts. Estou aqui com o Samuel Souza de Paula. Depois ele vai contar para a gente onde é que está o Silva. O Samuel é o seguinte, há muitos anos ele me entrevistou já, né, Samuel? Faz vários Faz anos. sempre ele me entrevistou. E hoje aqui eu quis fazer essa homenagem para ele de duas formas. Uma pela nossa amizade já de anos. E outra que ele que arrumou todos os equipamentos. Vocês viram aí, gente. Para começar, cara, até a samambaia foi ele que trouxe, o Samuel. Você quer um empurrãozinho maior do que esse para Samuel, É, vamos lá, Léo. Eu comentei com ele que estava com vontade de fazer o podcast. Ele já falou assim: eu vou lá no espaço, tal dia, tal, não sei o quê, vou lá, tá aí, não sei o quê, bababá, veio aqui. Já foi resolvendo tudo aqui, não é? e Esse, contando com os amigos, né, que aqui eu os estou vendo nos amigos. bastidores, né, mas aqui É o tem Giovanni e o Giovanni e o Iago Mihael, tá aqui também Iago, olha fazendo essas lá, conexões, né. o vulgo Ed Murphy. Não dá para botar Não uma dá assim? para ver. Depois vocês pesquisem o Ed Murphy e Iago Mihael que A vocês vão cara ver do que Ed é Murphy. Mas, muito bom. e o Giovanni é editor lá da livraria, Ágina, editora Adna, que publicou o Voo da Águia, né? isso aqui, ó. Esse aí Tá aqui na mão aqui, ó, o voo da águia. que a Adna está patrocinando, já deu de presente, aqueles que entrevistam já vão ganhar um livro dele. Todo mundo vai Hoje é o querer Voo da vir já, Águia, né. mas de repente pode ser outro, né, Giovanni? Pode ser outro também, né? Muito bom, né. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre ele, assim. Eu conheço algumas coisas mais íntimas dele, mas vou deixar para ele falar. Mas é educador, escritor, consultor, idealizador e organizador do Xamãs Connect, que foi o primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Eu fiz parte dele também, foi massa. Quanta gente foi, Samuel? 40.000 pessoas se inscreveram no evento. Nossa, e quantos entrevistados foram? Olha, no total deu 100, na primeira edição foi menos, mas no total mais de 170 condutores chamando. Haja, hein? Haja. Já já Tre- comemoraremos 10 10 anos anos de Xamãs no ano que Connect. vem. Olha lá. Ano que vem, 10 anos do Chamas Isso Connect. é um marco do xamanismo na internet, sem dúvida nenhuma, né? Ele é estudioso do comportamento humano, desenvolve trabalhos de integração entre corpo, mente, espírito, também dá aulas de xamanismo, de práticas bioxamânicas, que é a que gerou esse livro aqui, ó, Práticas Bioxamânicas, que depois ele vai falar um pouquinho o que são as práticas bioxamânicas também, né? E na nossa conversa de hoje, eu vou seguir mais ou menos uma linha que a gente tinha no Talking Stick, que eu achava muito importante. Geralmente as pessoas veem o ator, né? Ali, o personagem, mas não vê o ser humano, né? Vê onde ele está hoje, mas não sabe o que ele passou para chegar onde ele está agora, não é? Uma história de sucesso, né, do Samuel, mas não foi sempre tão maré mansa, né, Samuel? Não foi, né. É igual as pessoas perguntam assim: "O que que você quer ser em busca de conhecimentos, né? Quer ser o quê? Você quer ser um xamã?" Eu acho que a primeira reflexão relacionada a isso é: seja o melhor ser humano. Só o fato de você ser o melhor ser humano já está num caminho xamânico, sem necessariamente você ser um xamã. Eu mesmo nem me considero um xamã, apesar das pessoas trazerem aí como um professor dessas práticas e de estudos xamânicos, né. E a minha conexão e a minha história, assim, que tem uma voz que inclusive o Léo em alguns almoços, porque vocês não devem saber, mas o Léo cozinha muito bem. Italiano, a gente fazia as coisas e tudo vegetariano, era vegetariano quando eu conheci uma época, as comidas que eu fazia, depois vegano. Então tinha uns almoços, assim, então ele sabe de algumas histórias por conta desses almoços aí que a gente trocava algumas ideias de história, porque normalmente eu entrevisto mais do que falo de mim ou do meu caminho, do meu trabalho. Então, Então é hoje. é hoje, né, É Léo? hoje. É hoje que fala um pouquinho mais dessas expressões.
Eu nasci Você teve uma infância bastante difícil, né, Samuel? desafiante, É, foi desafiante. uma infância um tanto quanto desafiante. Eu nasci lá no hospital japonês, na Vila Mariana, mas eu só fui ali para nascer, porque toda a minha infância, toda a minha adolescência, até chegar na idade adulta, periferia de São Paulo. Então, minha experiência e minha vivência de vida na infância inteirinha, para você ter uma ideia como é que era o bairro, nós tínhamos toque de recolher, de tamanha violência que ocorria naquela região onde eu morava. A gente morou em vários lugares da periferia de São Paulo. Parecia que a minha família tinha uma certa lei da atração para bairros violentos. Quando ali na Jardim Calua, Jarcira, Jardim do Éden, aqueles bairros eram considerados violentos, a gente morava lá. Quando Capão Redondo ficou sendo como um dos mais violentos, a gente morava lá. Quando foi para a Vila Rica, que era uma favela lá, era lá que a gente que morava. Quando foi para Cidade Tiradentes, agora o índice de Cidade Tiradentes é o mais violento, a gente morava lá. Então, a gente passou por vários bairros de cidade de São Paulo que tinha uma grande incidência de violência. Eu tenho muitas lembranças, assim, de, ver, as questões de violência de pessoas, desencarnadas, do caminho da escola, de ver também quem é que coordenava também a própria escola, porque tinha lá quem coordenava eram os chefes ligados às criminalidades da época, então tinha essa relação, assim, com isso. E o maior medo da minha mãe foi eu entrar na criminalidade. Entrar na criminalidade para mim era algo que eu não entendia o porquê que a minha mãe me tratava assim com rédeas curtas e eu apanhava bastante, as conexões todas, porque ela tinha receio de eu ir para onde meus amigos iam. Porque os meus amigos de infância, a grande maioria, descascaram, desencarnaram por conta de entrar na criminalidade e outros caminhos, assim, tortuosos mas que tinham um grande apelo financeiro, porque era incrível o quanto que, de benefícios que tinha para quem entrava na criminalidade. Para vocês, por exemplo, trabalhar honestamente para ganhar, em um ano, é o que ele ganhava em um mês. Você vê, em relação, assim, de termos financeiros, Até assim, hoje isso, até hoje. provavelmente eu lembrava que era assim, essas 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 essa essa defasagem de valores para isso, você trabalhando, e eu fui ser ajudante de servente, de pedreiro, então, desde a adolescência, dessas conexões. E aí eu me vi assim, sabe o que que me salvou? Livros. Os livros era algo que fazia eu ter outras ideias de conexões. Eu não tinha dinheiro para comprar os livros, mas eu ia na biblioteca. Então, as bibliotecas para mim eram oásis em meio àquele deserto da minha realidade. Era um oásis porque abria caminho para uma possibilidade de entender e compreender a vida de maneira diferente, mais gostosa, mais alegre e mais sadia para uma criança, para um adolescente, pelo menos para mim ressoou muito nisso. Eu tive muitos desafios ligados a essas questões. Minha mãe, evangélica, então minha mãe é evangélica, que tinha aí uma ideia específica de o que que é bom, o que que é importante para o meu filho, então ela queria que eu fosse evangélico e eu não segui por esse caminho. Acordava lá às 6 da manhã, tinha uma mesa em casa, aquelas mesas que sabe aquela mesa que é circular, só que também aumentava, assim, amarela, lembro até hoje. Eu ficava debaixo daquela mesa, acendia uma vez, 3 horas da manhã. Então eu achava que para a família evangélica, boa parte dela, da parte da minha mãe era evangélica, achava aquela coisa do tinhoso que estava falando comigo ali, através daquela enquanto que meu pai não, meu pai ele não tinha uma fé assim, meu pai, ele tinha outra fé. A fé dele era naquele templo onde ele encontrava felicidade, que era o boteco. E ele encontrava felicidade nos contatos com a bebida e com os amigos, então ele sempre gostou dessas conexões. Então tinha essa diferença, assim, de de interação e de ideias, né. Eu tinha uma ideia sobre espiritualidade que fui cada vez mais, deixando de falar sobre ela. Dos 7 aos 14 anos foi uma fase que eu mais fiquei, assim, calado e tímido. Eu era o mais tímido de todos, eu acho que do universo, assim, era eu. Hoje quem me vê falando, o Giovanni fez elogio de que eu parece que eu nasci para isso, para expressar, para dar aula, para entrevistar as pessoas, mas quem me viu, Nem sempre foi assim. nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nossa, os desafios que
passei ali para melhorar a comunicação foi realmente desafiante. E como meu pai era alcoólatra e minha mãe tinha uma ideia evangélica específica, e eu tinha essas conexões, um tanto quanto fora da caixa. Tem uma fala de Pajé Caetano que diz assim, né: "Eles moram em casas que parecem caixas, eles trabalham em casas que parecem caixas, e vão de uma caixa a outra em caixas que andam, porque eles são o povo caixa, porque eles enxergam tudo separado". O Pajé Caetano vai falar isso. Vê tudo separado, tudo mora em casas, que é compartimento, que é caixotados, cada um no seu quadrado, coloca isso na sua cachola. Quando desencarna, vai para onde? Caixão. Ah, vou ser cremado, mas vai para o cremado, tem que escolher um caixão para depois vai para a urna, que não deixa de ser uma caixa. É a mentalidade do povo caixa, enquanto que a mentalidade dos povos originários é uma mentalidade mais circular. É uma mentalidade de que você está aqui distante do centro e em sentido de que estou aprendendo juntos numa comunidade, né. E aí eu gosto de falar para as pessoas que aquele que pensa fora da caixa é aquele que tem um pensamento circular. Ó, um pensamento circular, que esse é o pensamento natural, enquanto que o pensamento da caixa é o pensamento das normas, do normal. Então era normal ver uma criança assim e achar que ela tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, porque ele não estava sendo normal de acordo com aquela sociedade do povo caixa. Então eu fui taxado muito disso e sofri muito bullying nesse quesito de ter ideias fora da caixa, ou ideias mais circulares Uhum. nessa possibilidade de interpretação e de conexão. E eu não gostava, para incrementar ainda mais, eu não gostava, de não ter o respeito das minhas ideias de criança, mesmo de criança, não ser respeitadas e querer ser, catequizado ou convertido ou encaixotado naquelas normas. Eu não curtia isso, principalmente porque eram pessoas mais próximas de mim, aí eu deixei de falar minhas experiências, não falava mais experiência. Não falava mais experiência, porque eu já via que ia desenrolar com discussões, brigas, as conexões. E meu pai, quando chegava do bar, normalmente tinha brigas em casa. O que que eu fazia? Eu subia, em cima do telhado era laje, Essa e história eu conheço. essa você conhece. Tinha laje, e aí em cima da laje tinha aquela telha porque aí ficava mais fresquinho, né, tinha fresquinho a ambiente da casa. Subia, ficava deitado em cima lá da Ninguém te pra pegava. ninguém me pegar, estava lá em cima, ninguém me pegava, e aí eu deitava e ficava lá, olhando para as estrelas, e eu falava para as estrelas: "Léo", e as estrelas respondiam. Era para mim um grande conforto. Eu sei que para muitas pessoas vai falar: "Ah, isso é fuga, porque o seu pai era alcoólatra e sua mãe tinha ideias de coisas que você não podia", mas era um oásis, uma fuga maravilhosa, era ir para um movimento de que eu tinha com o que começar, que eram as estrelas. Olha com o que eu começava, com as estrelas, com aqueles espíritos debaixo da mesa, que às vezes eu acordava às 3 da manhã, ou fora do corpo, porque eu também tinha experiência, que eu não sabia que era experiência fora do corpo. Para mim era sonhos. Fora do corpo, que eu começava com espíritos lá fora do corpo, ou os livros. Eram os meus aliados de poder. Nessa minha jornada ali, nessa periferia e nesse momento desafiante da vida. Então eu ia para esse momento e ficava lá para conversar com esses com estrelas, ou era com os espíritos, ou era fora do corpo, ou eram os livros dos meus amigos. Ficava muito mais recluso do que interagia com os colegas do bairro onde eu morava, em específico. E para mim isso foi uma bela de uma fuga salutar. Cresci muito com essas possibilidades, assim, de engrandecer, porque fui buscar nos livros também conteúdo, informações. Eu pegava naquela revista Planeta, Nossa, eu interess colecionava Planeta. poxa vida, eu era aficionado. Eu não tinha condições de comprar os episódios, mas na biblioteca ele disponibilizava a edição do mês, para você ler. Eles colaboravam lá e tinha as edições da década de 70 também. Porque eu li da década de Antigas. 80, as mais antigas, que era aquelas quadradinhas. Assim, que parece tipo um livro, que é a diagramação fantástica, que é um Eu livro. lembro disso. E aí isso daí a gente podia pegar emprestado. Podia pegar emprestado durante 15 dias, 2 semanas, dessas revistas. Aquela revista do mês, não, porque a revista do mês era aquela que você tinha que ler lá, mas esses quadradinhos a gente conseguia pegar emprestado para ler.
Eu tive um encanto, inclusive, com uma dessas edições. A edição Isso é nos 80, era nos anos 80 mais ou 80, nos menos. anos 80, aquela quadradinha. Aí teve uma edição que foi do Ramakrishna. Eu lembro dessa edição. Essa edição me pegou, cara. Eu estava por uns 13 por 14 anos de idade, na adolescência, quando eu li essa edição. Ramakrishna, o louco de Deus, lembro até hoje, tá na o que eu fiz? Dando trabalho para minha mãe. Fiquei apaixonado por Akali, a deusa Kali. Consegui um pôster da deusa Kali, que era dificílimo ter um pôster da deusa Kali, mas eu contei a minha história e tal para a pessoa, e era conectada às questões de yoga, me deu de presente um pôster da Kali, desse tamanho. Enquanto as pessoas tinham lá o pôster, sei lá, do Menudo, do Rony Von, da turminha do Rolling Stone, sei lá, né, Era ficha. da Vera Fischer, eu tinha a Kali do lado da minha cama. Só que a Kali, para quem não conhece, ela é uma deusa indiana, seminua, com a saia de braços Ou humanos, de cabeça. um colar de cabeças, de crânios humanos, com a língua para fora, o olho arregalado, e dançando. E Shiva estava deitado, inclusive. Ela em si, em pé, dançando, e Shiva sendo, assim, a base da conexão. Para minha mãe evangélica e para os meus parentes, o que que é aquilo? Só podia ser o negativo, só podia ser obra do demônio. Mas para mim era um encanto, porque o Ramakrishna, ele encontra um uma iluminação, ele encontra um samadhi, ele entra em samadhi no templo de Kali. Ele inclusive chora para Kali, fala assim, lá tem as grandes estátuas da Índia, né. Ele chora e fala assim: "Eu vou me jogar aqui nessa espada", porque ela tem espada, tem armas e tudo mais, "se você não me mostrar, ó mãe divina", porque para ele é a mãe divina, a própria Kali. E eu me encantei com aquela mãe divina no formato de Kali e coloquei lá o pôster. Foi uma briga para ter aquele pôster ali no meu quarto, porque para mim era algo que tinha sentido. Eu tinha tido uma regressão de memória espontânea de 7 anos de idade, e depois eu tive também, ali aos 14 anos, outras experiências ligadas a uma vivência da Índia antiga. Antes de chegar nisso, que isso é a parte boa, é a parte mística, é a parte que história maluca, né, fora da caixa, mas o que o Léo queria que eu contasse também é uma história que foi mais desafiante, que foi, eu fugi de casa várias vezes, 3 com durações maiores. Por quê? Eu não queria, primeiro que eu não respeitava meu pai, não respeitava minha mãe. Não reconhecia ele como sendo meu pai, e não reconhecia minha mãe como sendo minha mãe. Daí veio o Silva. Tá aí a história, veio dessa conexão aí. Por quê? Porque meu nome era Samuel Souza da Silva, sempre foi Samuel Souza da Silva, até os 14 anos de idade. Meu pai me reconheceu como filho só com 14 anos de idade, aí foi no cartório e tal, e aí acrescentou o de Paulo. O de Paulo veio depois que meu pai me reconheceu como pai. Até então, meu pai não tinha reconhecido eu como sendo, um filho. E aí o que acontecia? Tinha essas questões de problemas em casa, de desafios, de brigas e tudo mais, de ideias que para mim era divergente. Tinha minha irmã mais velha e meu irmão mais novo, e eu era a ovelha negra da família nessas conexões. E aí eu fugi de casa. A segunda vez eu fugi com um Foi amigo, morar na rua. fui morar na rua. Fui morar na rua e aí passei um bons perrengues na rua. Não recomendo, não indico para ninguém morar na rua, por conta, ainda mais criança. Quantos anos você tinha mesmo na rua? A primeira vez eu tinha 7 anos de idade. Olha só. Sofri abusos, mudei meu comportamento de dormir, de sono, nessa faixa etária. Eu não dormia mais durante a noite por conta dos perigos noturnos de se morar na rua. Passei a dormir durante o dia. Eu dormia durante o dia para ficar acordado durante a noite. E eu ficava o quê? Onde é que eu dormia também à noite? Os primeiros dias, porque depois, antes de mudar essa estratégia. Eu dormia em cima de uma árvore, porque eu tinha sofrido muitas. Aí eu Você entendi. lembra onde foi isso? Eu lembro de onde é que eu fugi. Eu Não, fugi da árvore, onde é que era a árvore que você ficou? perto do Lago 13 de Maio. Era uma Seringueira. seringueira. São grandes, né?
seringueira. Eu subia naquela seringueira ali perto do Lago 3 de Maio. Ó, o Lago 3 de Maio era a 55 minutos de onde a minha família morava, de onde eu morava na época. Eu peguei, passava por debaixo da catraca e fui lá, nessa região ali da do Lago 3 de Maio, de uma seringueira. Foi lá que sofri abusos e também e ofereceram para mim também drogas. Não aceitei drogas, mas eu entendi por quê. Porque é frio, é muito frio as noites de inverno e você não tem, eh, calor. Então, na época, o que estava muito em voga era a cola de sapateiro. Isso a maioria das pessoas que moravam naquela região ali onde eu fiquei, era a cola de sapateiro que eles usavam para aquecer o corpo, pra ficar com o corpo quente. E é uma coisa estranha lembrar disso do passado, por quê? Porque eu tinha a possibilidade de estar em casa, de ter uma casa para me ler livro, porque minha mãe já tinha autorização de eu pegar livros emprestados no nome dela, porque ela tinha autorização, podia ir lá comigo, mas eu não aguentei aqueles conflitos que ocorreu ali em casa. Por isso que me deu essa vontade de fugir de casa e morar na rua. Como é que você foi dando a volta por cima, Samuel? Fugi mais 2 Ah, vezes, foi mais 2? fugi mais 2 vezes, mas a primeira foi a mais difícil, Você era menor que também? era menor, muito menor. Aí depois eu fugi, depois acho que com 9 para 10 anos, 3 anos depois fugi de novo. E aí depois com 12 para 13 anos fugi mais uma vez. E aí me colocaram medo, meus pais colocaram medo. "Coloquei todas as polícias atrás de você". Pra aí tinha mesmo os cartazes, colocaram cartazes atrás de mim, de forças conexões. E aí eu fiquei com medo, tá bom, mas eu estava com 13 anos, ok, eu vou ficar em casa, eu não vou fugir mais, mas quando eu fizer 18 anos eu vou sair de casa. Não quero ficar aqui, porque eu não respeitava eles como os pais, porque não tinha um acolhimento que eu queria. Essa conexão de querer um acolhimento que não recebi ali dos pais. Olha, morar na rua, isso é uma síntese para depois eu falar como é que volta pra por cima, para não instigar, porque também eu tenho 2 filhos hoje. Puxa, o trabalho que eu dei para os meus pais, eu imagino hoje a preocupação. Hoje eu tenho 2 filhos pequenos. Eu rezo que eles não sigam por esse mesmo caminho, Não vão seguir. né, nessas conexões todas de vida, assim, né, a gente respeita bastante essas conexões de estar presente com eles por conta disso também. Talvez a minha escolha de ser o pai como eu sou hoje, reflexo do que eu queria como filho, E do pai que você gostaria de ter. do pai que eu gostaria de ter, do pai que eu gostaria de ter. Aí reflete exatamente isso, porque para mim a representação do pai sempre foi um pai ausente. Aí você vê como é que eu organizo o meu programa de horário hoje. Os filhos. 8 horas por dia eu fico com os filhos, 8 horas por dia eu fico dedicado ao trabalho, e as 8 horas restantes seria ou para mim fazer alguma prática espiritual, ou para dormir, ter experiência fora do corpo. Então tem essa conexão. Hoje o Raul fez 5 anos já. Então já tem 5 anos que eu já estou nesse movimento de Uhum. organização do tempo, por conta disso, de uma herança ligada a isso. Eu desenvolvi no período da adolescência e nesses períodos de morar na rua, impotência sexual, por conta de traumas ligados a isso. Morei na rua e tive abusos. E depois que eu voltei para casa, sofri mais 2 abusos. Um deles lá na Bahia. Só histórias sombrias aqui no Entre Vozes aqui agora. Isso aqui acho que eu não contei para ninguém. Histórias verdadeiras, assim, não Verdadeiras, sombrias, mas histórias que têm verdadeiras. ligadas com coisas de sombra. Minha mãe teve um surto, minha mãe evangélica, lembra? Ela começou a ver espíritos, e os espíritos falavam com ela. E os espíritos saíam do quarto dela, do copo de água dela, da parede de casa. Os espíritos falavam através das galinhas para ela. Os espíritos falavam através das árvores. Tinha um abacateiro, o abacateiro falava com a minha mãe. E ela sofreu isso, né, na época, a nomenclatura era problema nos nervos. Hum, Ela falava: "Estava sofrendo problema nos nervos". Meu pai tinha voltado, tinha brigava, ia, voltava, né.
tinha voltado para casa, e aí uma noite minha mãe pegou, gritando, e enforcou todas as galinhas que tinha em casa. E aí colocava que os vizinhos e que os espíritos eram os espíritos falando. Por que eu sei que eram os espíritos? Porque eu era adolescente e eu ouvia também as vozes. E eu via aquelas mesmas vozes que ninguém acreditava em mim, que era de verdade, era o que minha mãe estava ouvindo agora. E ela não melhorava, e não melhorava. Ia para a igreja, ela era da Congregação Deus e Amor, e não melhorava. Fazia vigílias e levava eu e meu irmão junto, inclusive, nas vigílias, e não melhorava, não melhorava. Sabe o que que melhorou para minha mãe? Ela aí saiu de sair de casa e ir para a Bahia. Era a cidade dele, chamava-se Eunápolis, lá na Bahia. Por quê? Porque era até onde estavam os pais dela. O que solucionou para ela foi voltar para casa dos pais dela. Só que aí em Eunápolis, eu, eu adolescente, né, 13 anos de idade, em Eunápolis, estava sentado na calçada, nós só estávamos fome, né? Eu e meu irmão. Minha irmã ficou, era 10 anos mais velha que ficou aqui em São Paulo. Então ela tinha 23 e eu tinha 13 anos. E aí, estou sentado na calçada, a gente passava fome porque não tinha o que comer. Eu e meu irmão, parece, à noite, uma pessoa aparece e fala assim, ó, você vai ganhar, você me ajuda a carregar uma cesta básica, que você vai ganhar uma outra cesta básica. Eu te dou de presente uma cesta básica para você. Para nós não tínhamos, fazia tempo que a gente não comia comida assim de verdade, meu feijão e arroz, essas coisas era desafiante. Eu ali, 13 anos de idade, putz, agora sou enviado dos deuses, né? Poxa vida, vem um anjo aqui que vai, sabe, porque eu vou carregar lá uma cesta básica, ajudar a carregar a cesta básica com ele e vou ganhar uma. Putz, eu imaginei a felicidade da minha mãe, do meu irmão, eu ganhei uma cesta básica porque eu ajudei o meu trabalho e tudo mais, né? E aí eu tô indo lá com essa pessoa para buscar a cesta básica. Numa rua escura, essa pessoa pega a camisa e me enforca e coloca uma faca e eu sofro mais um abuso. Fui para ganhar uma cesta básica, na minha ideia, e na verdade fui abusado sexualmente por conta dessa ideia do que eu acreditei que estava ocorrendo ali. Não contei para ninguém, voltei chorando para casa dos meus avós, que é onde a gente estava, passando por esse processo. Foi muito desafiante, isso não contei para ninguém, inclusive não contei lá para ninguém. Calado, fiquei calado, mas foi muito sofrido assim para mim. Aí fomos para a região mais reclusa, não contei para ninguém nessas conexões. E aí minha mãe melhorou de passar na roça. Eu já tinha sofrido isso. Mas depois que aconteceu isso, eu briguei com Deus. Eu não acreditava mais em Deus. Porque eu já tinha a experiência de ver espírito. Eu saía fora do corpo, só não sabia que ia sair fora do corpo. Conversava com os espíritos, eu perguntava para mim, para o Deus e para o universo, por que vocês não me avisaram que aquilo era uma fria, que aquilo era uma conexão difícil? Por que Deus não me protegeu Isso. de eu não ter entrado nesse caminho? Eu ali naquela época que minha mãe estava se curando ali daquela problema dos nervos, eu reneguei, assim, não, isso não existe, Deus não existe, espíritos não existe, senão eu não teria passado por isso. Foi algo assim muito desafiador para mim nessa época, assim, não, eu fiquei revoltado com Deus. Essa é a palavra escrita assim. Aqueles 13 anos de idade eu estava revoltado com Deus e com os espíritos. Você não tinha tios, assim, primos, nada que pudesse. Tinha tios, tinha primos, mas eles eram distantes. E uma reclamação. Hum. O problema todo era uma briga entre minha mãe e meu pai. Meu pai estava aqui, trabalhava na metalurgia lá, mesmo que o de Lula trabalhava lá, aquela coisa de metalúrgico, ele era metalúrgico, meu pai. E ele não queria mandar o dinheiro para a gente lá e não acreditava que a gente estava passando fome. E porque a gente tinha saído de casa, fugido de casa, né? Por causa da minha mãe. E ele não mandava, não, se quiser vocês voltem. E minha mãe não queria voltar, porque ela estava com problema.
E aí deu essa conexão de briga, assim, nessas conexões, e não tinha essa ajuda. Mas quando a minha mãe foi depois que aconteceu o acidente comigo, e minha mãe foi para a fazenda, aí melhorou as coisas, por quê? Porque na fazenda tinha pé de mandioca, tinha abacaxi, tinha caju, Tinha que comer. tinha o que comer. Então lá nós comíamos melhor do que lá em Eunápolis. Em Eunápolis a gente passou fome. Mas lá quando fui para a fazenda onde meu avô trabalhava, onde tinha essas plantações, aí pronto, melhorou. Essas conexões. Mas aí eu já estava naquela época, ela se curou em alguns meses, mas esses meses eu estava brigando com Deus e com os espíritos. Não falava nada, eu fiquei meses, semanas, assim, sem falar com ninguém. Era algo impressionante, assim, por conta disso, a raiva, estava com a raiva de Deus, uma raiva dos espíritos, porque não tinham me aberto os olhos de tudo que eu tinha passado ali. Aí vou minha mãe melhorou depois de uns 3, 4 meses. O que ela fazia, minha mãe, para melhorar? Uma prática xamânica. Não faz lá aquele busca para as caminhadas, as grandes caminhadas lá dos ruicóis, dos mexicas, para buscar o peiote, as caminhadas iniciáticas. Minha mãe se curou caminhando. Evangélica, se curou caminhando, lá todos os dias ela caminhava 2, 3 horas pela meio da mata. E aí em 3 meses ela se curou, Meditação andando. meditação andando. E contato com a natureza, porque era uma É. região de plantios, conexões, né. Nós estávamos, nessa fazenda estava a menos de 10 hectares da reserva ambiental, então era uma coisa bem interessante, assim. A água não tinha luz, era a água do rio que nós bebíamos, tomávamos banhos e cozinhávamos. A luz era de candeeiro, pra você ter uma ideia de conexão, então era tudo isso de e as estrelas eram maravilhosas, mas eu não estava ali para ver a beleza das estrelas. Meu avô tentava me animar, mas eu estava muito dolorido e machucado. Em relação à vida em si. Quem vê toda essa sua infância, tudo isso que você passou, adolescência, não consegue imaginar Mas a superação que você teve que ter, né, para poder chegar onde você chegou hoje, né. boa parte das pessoas nem sabe dessas histórias. É. Demorei para contar essas histórias, inclusive para o meu pai e para minha mãe, para eles, para meu pai É e uma para minha mãe. libertação também, botar De para fora, Bom, né. Foi bom. foi sabe quantos anos que eu coloquei isso para fora? 4 anos e meio depois. 4 anos e meio depois é que eu comecei eu por conta de ajuda de outra pessoa. Vou entrar nessa história também, porque tem a ver com o processo da minha vida. É como se você caísse no abismo, A noite escura da alma. noite escura da alma. Mas quando você caiu nesse abismo, qual foi a raiz que você segurou para poder dar toda essa virada na tua vida? Olha, eu tive outro processo lá que depois que ela voltou para Eunápolis, eu fui falar assim: "Não, eu preciso pelo menos ajudar aqui". Era o sabe o que é uma das coisas que me fazia eu me movimentar? Quando eu voltei para Eunápolis, eu ainda tinha 13 para 14 anos de idade, quando da fazenda para Eunápolis cidade. Sei. E aí eu encontrei um emprego para vender sorvete. Por que que eu queria ter esse emprego lá? Porque eu via o sofrimento da minha mãe e dos meus avós, dos meus tios, estava na mesma situação. E aí quando eu encontrei, eu fiquei super feliz, porque ele me deu o dono do lugar que vendia aqueles carrinhos de 2 rodas com um pé, que eu ia vendendo. O dono não podia nem fazer isso, porque era de menor, mas eu fiquei encantado, porque ele Te dei essa deu a chance. chance. Aí eu fui, vendi o sorvete e tudo mais. Aí primeiro salário que eu peguei desse vender sorvete, que ia ajudar a família, eu comprei carne seca, porque a carne seca era a mais barata que tinha. Não era vegano, nem vegetariano, nada disso, era a mais barata que tinha. Não tinha gás, não tinha fogão. Então a gente colocou lá os blocos e colocou para fazer o fogo ali no embaixo, uma frigideira. Coloquei então ali as carnes secas e fiz uma compra e a carne seca era a primeira coisa que eu ia comprar, que eu ia comer. Nossa, eu já estava salivando ali, acendi o fogo, tudo, meu irmão do lado, ali e tal, e tô fazendo a carne seca para mim comer, porque, puxa, foi uma bênção ter encontrado um emprego em primeiro salário ali, primeiro. E aí eu estou fazendo essa fritura ali no óleo fervente, meu irmão bate na panela com óleo fervente e voa no meu pé esquerdo e arranca a pele do meu pé inteirinho, na carne viva. Só histórias histórias desafiantes. Meu primeiro salário de sorvete, já agora eu não podia mais,
ele gritando: "Olha, socorro, socorro, ajuda". Um vizinho chegou, aí o vizinho chegou, sabe o que o vizinho fez? Pegou um ovo e colocou assim na minha carne viva. O ovo ficou branco. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Eu queria comer o ovo. Não A acredito. dor era enorme, mas eu queria comer o ovo que estava frito naquele no meu pé, porque parece que era alguma coisa para proteger e tudo mais. Dor enorme. Então, o que aconteceu? Não pude mais trabalhar, e aí eu fiquei meses mancando e com a carne viva lá desafiantíssimo. Voltamos para São Paulo, no acho que umas 6 semanas depois. Minha mãe já estava melhor, voltou para São Paulo. Livros, foi a minha salvação. Ainda queria ver os livros e tudo mais, aí com 14 anos, um livro cai na minha frente, e aí esse livro que cai na minha frente era o espírito que eu via desde os 7 até os 14 anos, fora do corpo, nos sonhos. Que livro era, lembra? Elucidações do Além, Hum. do Hercílio Marx, o médium Hercílio Marx. Aí na capa tinha uma pictografia que era uma pintura mediúnica. E aí nessa pintura mediúnica era um espírito que eu vinha lá com turbante desde os 7 anos de idade, era o Ramatiz. Não, Matiz, Era o Ramatiz. espírito. E aí a nossa conexão que ali começou a melhorar, porque ali naquele livro veio um outro seguida, que foi do Autobiografia de Jim Rohn. Foi nesse momento que eu não era mais louco, que eu não era mais um pacto com o demônio para como é as ideias que todo mundo falava. Se eu era louco ou se eu tinha algum pacto, muitas outras pessoas também tinham, porque falava, interagia, foi publicado. Alguém teve experiências semelhantes. Então, para mim, ali começou a dar a volta por cima. Eu já tinha feito a promessa que ia sair com 18 anos de idade, mas ali foi o momento que eu comecei a dedicar a trabalhos de umbanda, de espírita, de mesa branca, de trabalhar como médium. Ainda tinham muitos problemas de comunicação, é tanto que eles colocavam de vez em quando para fazer preces, para me soltar minha comunicação. Mas na mediunidade, não. Quando eu estava incorporando, fluía absurdamente. Mas eu conversando assim com você, calado. Não saía, por conta inclusive dos traumas. Com 17 para 18 anos, tive mais uma cura, porque com 17 para 18 anos eu conheci o Tantra, através de estudos do Tantra. Me curei, Com quem foi, lembra? livros. Ah, livro, livro. Livros, um dos livros publicados que eu li nessa época, primeiro foi o do Osho, ele tem um Tantra, Sexualidade e Sei. Espiritualidade. E aí depois eu li o do o André Van Lisenbeth, Hum. Tantra, a medicina oculta do feminino, alguma coisa assim. E Bantakshia. Aí eu tive a cura da minha impotência e dos meus traumas Que legal. relacionados a isso. Nessa mesma época, eu já trabalhava com as pessoas que eram pacientes terminais de HIV. E aí eu vinha aqui em Osasco, morava na periferia de São Paulo e vinha aqui em Osasco para ajudar esses pacientes que eram terminais, para passar o final de semana. Eu era voluntário, passar o final de semana com eles, porque eles tinham o mesmo processo disso que eu tive, a mesma coisa que eu tive. Você tem uma ideia diferente e você se enfiou nisso, então eu não vou dar ouvidos a você. E acontecia isso. Eles não tinham o lugar para ir. Tinha esse lugar lá em Osasco ou ia para o Emílio Ribas. Sei. Eram os caminhos que tinha na época. Não tinha ainda coquetel, coquetel ainda não tinha sido desenvolvido e coquetel ainda era Cara, caríssimo. Eles iam ali para desencarnar, para morrer. Então, eu e mais 2 pessoas eram voluntários, e essa outra pessoa era uma mulher, a Zilda, a primeira vez que eu estou falando o nome dela, inclusive, e ela a que me acolhia, inclusive, para poder me manter ali, em que eu tinha 17 para 18 anos, para me manter ali naquela comunidade e tal, dava comida e tudo mais, e eu ajudava também elas nessas assistências. A gente queria alegrar eles, então a gente ia para alegrar esses pacientes terminais. E como sim. ela me ajudava, eu também fazia as coisas, eu limpava, ajudava na casa dela e tudo mais, e ela tinha um aquário na casa dela. E aí um dia eu fui ajudar ela no aquário para lavar o aquário. Adivinha o que aconteceu, Léo? O aquário me Quebrou. quebra no meu braço, aqui no braço esquerdo. O aquário me Nossa, quebra no braço esquerdo, aí eu coloco a mão aqui, o sangue sai pelos vãos da minha mão, sai pelos vãos da minha mão e não para de sair sangue, corre, vai
ponto-socorro, e eles costura, estou consciente, eles costuram. Quando eles soltam, espirra o sangue por entre as costuras dos pontos lá. Eu vou sendo carregado pela ambulância para ir para o hospital Sérgio Giglo, alguma coisa assim, alguma coisa, eu não lembro agora o hospital. E aí chego lá, eu vou fazer uma cirurgia, eu sou anestesiado, eu tenho um EQM. Eu tenho um EQM, eu vejo tudo que eles fazem com o meu corpo, quando ele tira todos os pontos e costura de novo. E aí eu conto para as enfermeiras depois que eu volto, ninguém acredita de novo. Ninguém acredita nas minhas histórias, nas minhas conexões. É uma coisa bem assim, desse sentido de nada, e nem ninguém acreditava nas minhas histórias malucas. Mas mesmo assim, eu demorei para me recuperar o braço, movimento e tudo mais. Esse daqui que foi o braço que eu sofri um acidente lá, mesmo assim, eu ainda ia nos finais de semana lá para ajudar aqueles pacientes terminais. E ali me ajudou bastante, porque quando eu fiz os 17, porque com 14 eu comecei a falar um pouquinho do Fundo Família. Olha, eu, problemas familiares e falando sobre família. E essa mulher que me ajudou foi por causa disso que me chamou, porque eu era bom de falar sobre o que eu tinha lido, sobre o que eu tinha vivenciado também de memória de outras famílias. E aí essas histórias da família ou dos meus anseios é o que eu compartilhava para quem tinha problema familiar. E eu tinha problema familiar. Então eu estava meio que trazendo uma medicina do que me faltava. Por isso que eu falo para as pessoas: se você não está passando por desafios, ajuda quem está passando por desafios. Está passando por situações de sofrimento e dor, ajuda quem está sofrendo mais do que você. Porque para aquelas pessoas é um grande sofrimento. Eu não era para ser terminal. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a sofrer exatamente os sintomas dos pacientes terminais de HIV. E aí, como eu comecei a passar por isso, foi aí que eu falei para os meus pais. Essa mulher que me acompanhava lá em Osasco me pegou e me levou para os meus pais, para o meu pai, para minha mãe, já elas estavam separados, para me contar a minha história. Porque eu tinha sofrido abusos, então ela imaginava que eu estava tendo realmente, eu tinha o HIV. Porque eu já tinha passado processos semelhantes, como aqueles que estavam lá desenganados também tinham passado, processos de abuso ou, de trocas, né, com o vírus. Foi aí que eu falei para os meus pais, foi aí que eles descobriram, para 17 para 18 anos, que eu tinha sofrido abusos lá, há 4 anos antes. Para mim foi uma fala, mais para aquelas pessoas, para a pessoa que estava do meu lado, e para os meus pais, eu acho que foi importante, porque eu não falava nada. E mesmo assim ainda reconheci ele não como sendo os pais, mas sabe, como sendo parentes nesse sentido. Do que acontece isso? Por que eu usava Samuel S. Silva, que tem a ver com a sua fala inicial? Porque eu não aceitava eles como os pais e meu pai mesmo me aceitou com 14 anos de idade. Até que eu fui dar palestras lá em Biúna, lá do lado da Seixinoye, e aí um carinha, eu estava falando sobre as minhas histórias, assim, de conexões que às vezes a vida traz um presente que a gente não gosta, que são situações difíceis da vida. Tipo as histórias que vocês estão ouvindo aqui, não sei quem é que continua ainda assistindo, né, porque histórias assim não é muito agradável de ser compartilhado. E aí ele falou assim: "Nossa, você é muito simpático, Samuel. Você traz muita simpatia na sua fala, sua conexão. Espera que eu vou trazer um presente para você". Aí ele foi lá e pegou um litro 51 com um chapeuzinho de palha em cima, e me traz, o dono da pousada lá, e dá de presente. "Você é muito simpático, eu estou te dando um presente". Aí ele chega e olha nos meus olhos e fala assim: "Aqui é um presente para você, porque você realmente tocou com a sua conexão, com a sua fala, com o que você compartilhou aqui". Isso já 18 anos, já estava com 18 anos, porque eu já estava morando sozinho. E morava ali no alto do Ipiranga. E aí eu pego aquele litro 51 e falo assim: "Olha, eu não vou aceitar o seu presente, porque meu pai é alcoólatra e eu criei uma resistência ao álcool. Qualquer bebida destilada eu não consigo beber, para mim é muito ruim. É amargo, é ruim, meu paladar não gosta disso". Aí ele que tinha sido ali meu aluno naquele momento lá das minhas aulas ali em Biúna, ele chega e fala assim: "Mas você não acabou de dizer que a gente tem que reconhecer e aceitar os presentes da vida, e eu estou aqui te dando um presente, e que tem presentes bons e tem presentes que são não tão bons assim, mas que tem um sentido de ele chegar para nossa vida?". Aí nesse momento eu coloquei o rabinho entre as pernas, baixei a cabeça, inverteu, né.
Alguns minutos antes eu era professor, agora eu era aluno, e ele estava me dando uma lição ali. Eu pego, aceito aquele de 51, vou para casa e coloco no altar do lado da minha cama, e coloco ali do lado da minha cama aquele ali de 51 que era no altar, tomo o meu banho, faço a prática de projeção, né, para ter mais experiência positiva à luz, deito ali e saio fora do corpo. E fora do corpo, eu tenho uma experiência que vou conhecer anos depois, que era uma espécie de constelação fora do corpo. Isso não estava em voga no Brasil. Isso é anos depois é que chegou no Brasil a constelação. Mas os parentes do meu pai, as relações familiares do meu pai se apresentaram para mim e fez esse movimento fortíssimo. É tanto que quando eu bati no corpo de volta, eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar e não parava de chorar. Fui para o chuveiro tomando banho e não parava de chorar. As lágrimas me arrepiam por conta disso, porque eu entendi por que que meu pai era alcoólatra, e por que que ele tinha aquela situação de vida assim. Peguei então, deu 1,51 litro e ele morava na Aricanduva, eu morava no Alto do Ipiranga. Maior tempo pra chegar lá, 2 horas levo o 51 para o meu pai, e aí pela primeira vez o meu pai diz: "Eu te amo". Olha o efeito do litro 51. Mas era o litro 51? Não era. Não, claro que não. Era eu aceitar meu pai como meu pai. Ele era. Ali eu aceitei meu pai como meu pai, e foi a partir desse momento que eu comecei a colocar o de Paula. Entendi. Foi essa experiência que Ele usou o De eu Paula. comecei a usar o de Paula, porque desde os 14 já tinha no meu documento de Paula, mas eu usava só Samuel S. Silva. A partir dessa experiência eu começo a usar o de Paula, a partir dessa experiência eu começo a interagir mais com meu pai, que era um martírio estar com meu Isso foi a pai. tempestade. Era, E onde é que tá a Bonanza tempestade, agora? Agora pois tá é. Bonanza. A bonança foi de eu começar a interagir com as entidades espirituais e ajudar muitas pessoas no trabalho de desobsessão. Ali foi a bonança. Intercalando com desafios da vida, porque assim, não para os desafios da vida, mesmo se você tem estudo, em trabalho espiritual, ele não vai parar, os desafios vão continuar, mas as bonanças começam com essas interações com os Onde você espíritos. pôde ajudar as pessoas. Exatamente. Quando tem essa possibilidade de ajudar as pessoas, um encantamento, uma coisa assim, você dorme bem, mesmo não tendo condições financeiras para isso. Porque minha condição financeira ficou péssima até o ano 2010. Olha como é recente. Uma virada de jogo, né? 2010 foi o ano da virada para mim, em termos de perspectiva de vida. Aí você já tinha o Consciência Próspera. Calma que eu vou chegar lá. 2008 até 2010, mais uma noite escura da alma, profunda, dava mais um episódio aqui, entre vozes. Quando chega aí eu crio em 2008 o grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera. 2008 foi criado esse grupo. Que era um grupo de estudos, onde eu peguei toda a bagagem de estudos espirituais, de grupos que eu participava e tudo mais, e na sala do apartamento de onde eu morava, lá no Alto Ipiranga, nasceu esse grupo. A maioria das pessoas que participavam desse grupo tinha desafios com a energia do dinheiro, assim como eu. Para mim, dinheiro era mundano, para mim, dinheiro era coisa, não era de Deus, não era divino, nada disso. Era só escassez, só escassez. E o grupo veio para isso, para a gente sentar e estudar. Vamos ver, quem é que pensa diferente em relação à energia do dinheiro? Porque eu acredito que a energia do dinheiro pode ser uma energia para ser amigo dele e para ser espiritual também. Aí, como eu não tinha esse conteúdo, uma vez por mês eu convidava pessoas de fora que tinham essas ideias. Sabe quem é que já deu aula no GEP, que era o nome, né, GEP, Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próspera? O Ademar, o Ademar Ramos da Rádio Mundial, que depois foi para a Rádio Mundial, deu aula lá, e várias pessoas espiritualistas que foi lá dar aula nesse grupo de estudos, para trazer a ideia e os livros. A gente estudava livros e interagia toda segunda-feira lá na sala do apartamento da minha casa. Começou pequenininho esse grupo, a maioria dos participantes com dívidas, assim como eu. Sabe a dívida? Eu tinha uma dívida de mais de R$ 120.000. Nossa, Ano de 2008 para a 2010. Práticas todas segundas-feiras e tinham práticas diárias que a gente fazia também lá no grupo. Olha como era a cabeça dura também, hein? Demorei 2 anos para sair da ideia de escassez para a ideia de prosperidade.
Em 2 anos, eu paguei a minha dívida de mais de R$ 120.000. Fiz o lançamento do meu primeiro livro, Pepitas de Amor, Mensagens para o Despertar da Consciência Próspera, que eu banquei a primeira edição, foi em 2010. E lancei no dia 9 de março de 2010 o programa de TV Consciência Próspera. Tinha também um programa Cidade de Fumaça, que era É 18 aquele que eu horas. fui. Você foi. O programa das 18 horas era aquele que era eu e o Denis que Eu falava. fui nos Sinais de Fumaça Também também. foi, que era das 18 horas. Eu tinha o programa de 18 horas na terça-feira, 18 horas, ao vivo, e às 21 horas também ao vivo, era o Consciência Próspera ao vivo. Era 18 horas xamânico e às 21 horas de Consciência Próspera. Eu mantinha um grupo de estudos. O grupo de estudo também estava junto ali naquela partilha. 2 anos para mim, e paguei minhas dívidas e recebi um convite para dançar fora. Minha primeira viagem internacional Fui para os Estados foi Unidos. para os Estados Unidos. E lá eu dancei a Salmon Dance, que é aquela dança que você fica 4 dias sem comer, sem beber, sem falar, dançando ao som do tambor, e com canções, e com É, cantos. Maquinumbo. Essa Salmon Dance, ela é inspirada na Salmon Dance, Isso. mas ela não tem a única diferença é isso, você não tem as Os garras de águias piercings. para interpretar assim a pele. Então essa foi uma dança lá. Eu já dançava desde o ano de 2004 aqui no Brasil. A drum dance, a long dance. Mas a minha primeira salmon dance foi lá nos Estados Unidos, em 2010, por conta da Felicity. Por que que eu fui para Felicity? Porque eu tinha eu sou condutor xamânico desde o ano 2000. A Felicity é aquela que tinha o marido dela que era Andrew, que tocava didgeridoo? Eu não. tô confundindo. A Felicity é uma argentina com educação londrina, Ah, não, de então tá. coração brasileiro e que desde a década de 90, acho que 96, foi uma das primeiras. Felicity eu lembro do nome dela. Ela participou do EBX, do primeiro encontro brasileiro de xamanismo. Ah, não, não, nossa, não sabia que eu tinha tido Porque contato ela com era uma grande liderança no Brasil. Quando que foi o Encontro Brasileiro de Xamanismo? Dois ela. mil e 2005, cinco, tá vendo? 2005. Eu já era condutor xamânico desde o ano 2000, eu já tinha 20 anos já. 5 anos de olha, 2000, ano que vem, esse ano 2025, É março 20 de anos. 2005. Ó, março de 2025. Eu já era condutor xamânico. Eu já era condutor xamânico lá em março de 2025. Porque eu era condutor xamânico desde o ano 2000. E o meu primeiro curso de formação, sabe quantas pessoas tinham no meu primeiro curso de formação xamânica? Primeiro, que eu tive a minha primeira revelação xamânica em 1996. Águia Dourada. Eu lembro do espírito. A gente fazia resgate no umbral e esse Águia Dourada ia junto fazer os resgates no umbral. A gente voltava no ponto de força e nesse ponto de força, isso tudo no astral, já, gente, experiência fora do corpo. Parava no ponto de força que normalmente era a cachoeira e tinha um senhorzinho lá. A Águia Dourada falou: amanhã você vai encontrar aquele senhorzinho lá. Na noite seguinte, vou lá e tenho uma experiência brava com a administração nessa época. E aí o senhorzinho pegou e me encaminhou, porque ele estava sempre ajudando as pessoas no ponto de força. Eu estava renovado de energia. O senhorzinho se encaminhou em minha direção, tocou na minha testa, e quando esse senhorzinho tocou na minha testa, eu tive uma retrocognição. Lembrei de uma vida passada nas planícies, no norte dos Estados Unidos, no sul do Canadá, que eu vivia, eu, a Águia Dourada e o ancião, que é o ancião das estrelas. Foi graças a esse anjo, porque até então eu embrenhei para onde? Para o caminho do hinduísmo. Até aquele 96, todo mundo achava que eu ia ser um grande professor de yoga, dar aulas de conexões, porque eu estudava muito, dava aula já nessas de mitologias hindus e tudo mais, fazia muito práticas de mantras Que e yoga tal. era? Eu fazia o Hatha Yoga, Hatha Yoga. fazia o Hatha Yoga. E gostava muito do Patanjali, então trazia muitas conexões, assim, mais, presente dessas sabedorias de Patanjali e tal. Mas 96 deu uma virada de conexão. O Ancião das Estrelas traz essa conexão de lembrança. Eu lembro disso, começo a estudar, de 96 até 2000. No ano 2000, ele me traz um símbolo, esse Ancião das Estrelas. Esse daqui. Foi ele que transmitiu. Tá aqui na cavinha do Ah, livro. tá no livro. É o espírito de Gaia. E aí, você sabe o que ele fala? Porque até então eu fazia roda de cura, de 96 a 2000,
mas era para Hum. espaços Tem o holísticos, símbolo da roda aqui é também, a roda. as cores da roda. É, era nos passos holísticos, eram em centros espíritas, era no templo de Umbanda, eu fazia sem as pessoas saberem sem falar que era xamânico. Ó, tem uma prática simples que era umas coisas que eu aprendia com ele. No ano 2000 passou esse símbolo, aí eu passe agora você pode fazer rodas de cura. Naquele ano 2000 eu passei a fazer rodas de curas abertas para outras pessoas e dei o primeiro curso de xamanismo, no ano 2000. 129 pessoas inscritas no curso. Nossa, hein. Arrebentou a boca do balão, né. Meu, foi top. Era gratuito. Não tinha nenhuma cobrança nenhuma ali, mas era gratuito, mas eu achei fantástico Claro. começar com a primeira turma com 129 inscritos no curso, e eu fiquei encantado com isso e todas as vezes a gente repetia. Sabe quem é que fez parte da segunda fase desse curso? Teve a segunda parte desse curso. Nessa época ele nem era conhecido, o Ianã. Ah, o Yanão. O Ianã, o mestre de canto. É, O Yanão. mestre canto Cariri Chocó. Ianã, Cariri Chocó, ele fez a segunda fase do curso de xamanismo, nessa época que eu estava dando o curso lá. Ele por causa da companheira dele, a companheira dele tinha feito a primeira fase, e ele foi lá na segunda fase do curso. Nesse ano ó, se eu comecei no ano 2000, no ano 2001. Do ano 2001, o Ianã estava lá, depois ele desencanou o Ianã, para quem não conhece, vê lá vídeos dele, Hum. canto de medicina. Aí o que aconteceu? Olha só a história. 2000 começa a fazer essas atividades com conexões xamânicas, mas mesmo assim as conexões xamânicas não me ajudou a ter uma visão de prosperidade, mesmo conexão de prospe de terra e tudo mais. Ó, 2000, 10 anos depois, foi ideia de outras pessoas que trabalham com outros estilos de espiritualidade que me fez lidar melhor com a energia do dinheiro, lidar melhor com essa coisa da prosperidade. Aí eu saio de viver na periferia, viver na em regiões mais humildes em termos de recursos financeiros, para viver aqui. Arrumou a namorada, Arrumei uma namorada, casou, casamos, 2 filhos. morávamos numa casa que era que se conheceu, aquela casa que era menor, agora nós estamos numa casa que é o dobro daquela Um aqui, estúdio, com tudo. estúdio e tudo naquela, moramos muito bem, hoje temos 2 filhos, é outra coisa que eu não imaginava ia ter. Tá feliz, né. Feliz de tudo, né, 2 filhos, não imaginava que ia ser pai, E eh quem estava ouvindo essa história nunca imaginaria que você pudesse ser feliz também, né. E sorrir de tudo isso. Foi olha só, 2000 eu comecei a fazer virei terapeuta no ano 2000. E aí eu conseguia ser terapeuta, porque eu já tinha passado por os perrengues. É medicina. No ano de 2011, eu recebi um convite, eu dei uma palestra para mais de 500 pessoas, assistentes sociais, lá no centro de São Paulo. Aí chegou uma mulher e falou quase a mesma fala daquele cara lá do da do Litro 51 lá. Gostei muito de você. Você tem que fazer um projeto com os nossos adolescentes. Não é essas histórias aqui não, só falava coisas bonitas e belas, de uma maneira um tanto quanto poética, assim, sabe. Essas histórias assim eles não iam gostar, eu fazia as pessoas E é rirem e entre tudo. vozes, Aqui é o aqui entre vozes, vai é coisas mais tudo. profundas, né, as conexões todas, né. E aí ficou encantada, aí eu estava fazendo trabalhava de domingo a domingo. Aí tudo bem, 2011, e aí: "Ah, escreve um projeto pra gente para o Rotary", que tinha 700 e poucos adolescentes, 14, 18 anos. Tá bom, eu vou a minha companheira: "Você não vai dar conta, você já está dormindo um pouco, tem muita coisa para fazer e tudo mais". Escrevi o pro e não escrevi o projeto, fui lá na reunião. Ela falou assim, minha companheira: "Faz assim ó, coloca o valor que eles não vão conseguir pagar e você já tem o não deles. Não precisa você falar não, porque eu sempre tive desafio, eu tenho desafio eu tenho dificuldade de dizer não. Eu sempre tive esse desafio de dizer não. Para mim é um treino para me dizer não". E aí então tá bom, segui aí o conselho da minha companheira. Coloquei o preço lá, ó, no alto, porque eles não vão pagar tudo isso. Pagaram. Pagaram. Ah, eles pagaram aquele valor todo, cara. Eu e minha companheira fizemos um tour do caminho dos Incas, desde Bolívia e toda a América Hum. do Sul. Eu e ela, tudo pago com o valor que eu recebi, sobrou ainda dinheiro para o ano seguinte. Mas o que eu queria dizer com isso? Primeiro que o não virou um grande sim bom. Trabalhei bastante ali, porque eu escrevi todo o projeto. Coloquei tudo que eu queria ter aprendido também na minha adolescência. Pasme, dos 700 e 40 e poucos adolescentes que estavam ali, 80% tinham sofrido abusos. É, Eu fui uma medicina para aqueles adolescentes. é, você
Tem propriedade para falar, né, para fazer. Situação de risco e Uhum. foi algo que encantou todos eles. Até quem me contratou não sabia das minhas histórias, e eu toquei uma ou outra coisinha lá e eles ficaram encantado e falaram assim: "Nossa, você fala a nossa linguagem", por causa disso, porque eu coloquei a minha experiência do que eu queria ouvir, a medicina que é compartilhada ali, né. A sua experiência de vida, por mais dolorosa que seja, ela pode ser uma medicina que vai ajudar outras pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de situação de risco na rua, eu sei o que que ele passa. E eu sei também que existe processos de ajuda para aquela pessoa, pode ser melhor do que você apenas dar o dinheiro para ele comprar a É, bebida ou a droga dessas ó, conexões. é integrar, né. E eu sei também como é que é você sofrer abuso, eu por causa da minha experiência de vida, como é que é sofrer bullying, não ser compreendido e ser ovelha negra. E aí, são essas pessoas inclusive que vão o universo teia da vida, vão colocando no caminho para ouvir essas histórias e ver que essas histórias engrandecem a gente como ser humano. Eu, por exemplo, cresço como ser humano precocemente por conta dos meus desafios, das minhas sombras. Foram esses processos que foram realmente difíceis para Uhum. mim, foi muito difíceis para mim. É lógico. E aí esses processos ajudam outras pessoas também. Não é que toda pessoa tem que sofrer para ser um bom terapeuta ou ajudar as pessoas, mas a sua experiência de vida, ela pode ser sim uma medicina que cura outras pessoas. Para você ser um exemplo, para você ser um espelho de bons caminhos, e pode sim, você ter um sucesso na vida. Hoje a gente tem aí o Consciência Próxima, lançamos lá o Chamans Connect, que foi todo investido ali, um investimento muito alto do Chamans Connect, por conta de ter recursos financeiros para reunir todas as pessoas. Esse daqui é o nosso terceiro livro, depois lançamos o Avatar Natural, Arquétipos e Símbolos, depois do Pepitas. Esse é o nosso terceiro livro, então, eu sou muito feliz de hoje ter a vida que eu tenho, Virado à mesa. de ter virado a mesa, Muito bom. de engrandecer e de inspirar as pessoas. Programa Consciência Próspera, olha outra coisa interessante, que o senhor não sabe. Ele nasceu em 2008 com um grupo de estudo, certo? Em 2010 ele nasce como TV mesmo, como programa de TV, porque eu tinha recursos, pagava o estúdio lá e tudo mais. Altíssimo inclusive, para ter porque era o streaming ia para os Estados Unidos para voltar para a gente conseguir fazer ao vivo. Pagava tudo isso, porque eu tinha recurso financeiro para fazer isso. Ele nasce do meu desafio, do que eu não tinha. Eu começo a dar aula de famílias legais, saudáveis, e ajudo lá os pacientes terminais, porque era o que eu queria, uma família saudável. E uma ajuda nos momentos difíceis, onde eu me senti que parecia que estava morrendo. Eu vou ajudar com o programa Consciência Próspera outras pessoas, porque eu vou trazer pessoas bilionárias lá, uma vez por mês eu levava um milionário lá inclusive, para dar ideias e inspiração para a pessoa sair daquele buraco, porque eu saí daquele buraco, para se Uau. tornar um exemplo de conexão. Então, é a medicina que nós caminhamos chamando para transmitir, né. Você viu que ele virou o jogo também, para quem não falava nada, vocês viram só? Essa é outra coisa também. E aí comecei a expressar, mas eu sou realmente eu ainda me considero tímido, mas quando eu estou dando mas quando eu dou aula ou quando eu estou dando entrevista, ou quando eu estou fazendo entrevista, sabe quando você está com dor de dente e a dor de dente some? Ou quando você está com o corpo dolorido, com dor nas costas, é o mesmo sentido daquela bailarina que é dançada pela música, ou daquele aquele que é tocado pelo tambor. Você entra no flow, Não é verdade. e aí você fala eu dei uma palestra agora no Simpósio Sofia, mais de 260 pessoas lá. Meu, eu estava muito ruim de saúde, muito ruim com problemas que aconteceu. Mas quando eu toquei o tambor, na primeira tocada do tambor, parece que sabe o que que é isso? Propósito de vida. Eu reconheço meu propósito de vida desde os 14 anos. E aí quando eu estou fazendo isso, eu estou compartilhando meu propósito de vida. É inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual, com sabedoria, amor e respeito. Por meio de dinâmicas integrativas, comunicação inteligente e vivências integrativas e inovadoras, que é o que eu faço. Quando eu estou dando entrevista, estou fazendo isso. Quando eu estou dando aula, estou fazendo isso. Quando estou dando uma entrevista aqui, é como se fosse isso. O meu propósito de vida.
meu propósito de vida aqui. Falar nisso, olha só como o nosso propósito de vida aqui, eu aqui do Léo, é semelhante. Propósito de vida do Léo, vai lá, Léo. Inspirar as pessoas para que elas possam se conhecer melhor e blá, blá, blá. Muito semelhante. Quando eu conheci o Léo, eu falei: "Nossa, esse cara tem um propósito muito semelhante de vibração com o meu". Quando ele deu a entrevista lá primeira lá, naquela foi no ano de 2010, acho que foi no ano de 2010, você ainda vestia paletó. Ele vestia paletó, gente, Pra antes. fazer É, gravação. pra fazer gravações, é. Ele vestia paletó pra gravação. Eu lembro da Fanny chegando assim: "Nossa, Fanny, nossa, você que legal esse", a Fanny ficou encantada, porque ela sempre acostumada com coisas mais, assim, meio quadrada, né, foi bem legal essa a Fanny ela sempre comentou: "Nossa, isso é muito bom de entrevista com ele". Samuel, como é que as pessoas te acham? Dá os seus Consciência endereços. Próspera, Consciência Consciência Próspera no YouTube, é muito fácil de você encontrar lá Consciência Próspera no YouTube, muitas entrevistas, tem lá maratona com Léo Artezi, muito conteúdo, mais de 1000 convidados já passaram por lá. No Instagram, Samuel.Souza de Paula, para interagir e ter outras conexões. Desde 2000 eu tenho essa metodologia, que é a metodologia bioxamânica. Ah, deixa eu fazer um adendo aqui também. Descobri que a Maria Luísa também falava sobre bioxamanismo, Resende? a Resende. E eu pensei que era uma inovação minha, porque eu comecei a falar em 2000, mas quase na mesma época ela falava também. Mas a gente, desde 2000, traz essa metodologia de práticas bioxamânicas Hã. e tem um curso chamado Terapias Bioxamânicas, que é 9 meses de gestação das práticas bioxamânicas, turma intimista, apenas 11 participantes hoje. Por quê? Porque eu construí também uma sala de aula em casa. Então é uma menor, não é igual aqui o Kiva, que é gigante. É bem pequenininha a sala, então eu reduzi para 11 participantes intimistas para poder, assim, dar atenção para essas 11 pessoas aí nesses 9 meses de gestação das práticas xamânicas. E vai ter novidades aí para o ano de Uhum. 2025, talvez até parceria com a Agna Editora, Vamos lá. surge alguma coisa aí também, vendo vai ter novidades interessantíssimas aí surgindo por aí. Eu vou fazer aquela pergunta. Vai lá. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Olha só, uma pergunta que não me fez que eu gostaria de responder. Eu acho que é assim, se eu imaginava que ia chegar onde eu cheguei hoje. E eu acho que eu não imaginava que ia chegar onde eu cheguei hoje. Eu só fui me descobrindo e desbravando as minhas próprias florestas e as minhas situações, e oportunidades também que teve no caminho, e fui abraçando elas. E sempre com o olhar de que inspirar as pessoas, ajudar as pessoas, é algo que foi para mim fundamental. Então acho que esse é um dos pontos de grande conexão, que fez com que eu chegasse até os dias de hoje, onde eu estou hoje. Bom, querido, quero agradecer a tua presença, todo esse, né, esse apoio que você deu para que isso acontecesse. Entre vozes começando, né, teremos mais pela frente, muito mais pela frente, mas você foi o que deu o pontapé inicial. Valeu, Gratidão, querido. Léo, muito Deus te bom. abençoe. Continue sendo testemunha, né, de que é possível virar o jogo, né. Arro. Tá bom? Entre vozes.